Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer um recurso didático muito útil no estudo do sistema de numeração e das operações, o ábaco. O ábaco foi usado por muitas civilizações, tanto orientais quanto ocidentais. Na China, o ábaco é conhecido por suampan, que significa bandeja de calcular. E no Japão, ele é conhecido por soroban. Existem muitos tipos de ábaco industrializados. Aqui vocês podem ver duas versões. Uma de ábaco aberto, onde as contas ficam soltas, e a outra, as contas ficam presas. É um ábaco formado com arame em curva, onde as contas correm para frente, para trás. Há muitas outras opções nas lojas de brinquedos, nas papelarias. Mas você também pode confeccionar um ábaco. Existem vários tipos. Eu mesma mostrei para vocês um ábaco feito com copos na aula 2 sobre cardinalidade, lembra? Então, esse agora que eu estou mostrando para vocês foi feito com uma base de isopor, palitos de churrasco e contas ou botões coloridos. E tem esse outro que foi feito com uma caixa de sapato, barbante e também botões. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu mais tenho usado em sala de aula, ok? Normalmente é esse ábaco que é utilizado nas escolas, né? Em sala de aula, presta bastante atenção sempre para ver se tem 10 continhas em cada uma dessas linhas. E eu, particularmente, gosto de trabalhar com esse daqui na mesa, porque aí todo mundo observa o que eu estou fazendo, porque ele é bem grandão. Eu comprei numa viagem que eu fiz e curto muito utilizar, certo? Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho com ele. Quando a criança já estiver relacionando as quantidades aos respectivos símbolos, do 0 até o 9, e já entendendo o que é o sucessor e o que é o antecessor, mais um e menos um, é hora de intensificar o trabalho com material de contagem, mas aí já agrupando números maiores. Vamos ver algumas atividades utilizando o ábaco. E nessa primeira linha, você vê o ábaco, cada linha dessas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contas. Cada uma dessa bolinha aqui é uma unidade. Nessa de baixo é a linha das dezenas. Cada bolinha dessa corresponde a 10 dessa daqui, ou seja, uma dezena. Cada uma da terceira linha é uma centena, ou seja, 10 dezenas ou 100 unidades. Uma dessa corresponde a 100 dessas aqui, ou então 10 dessa daqui, certo? Aqui já é a linha dos milhares. Então, cada continha dessa representa 1000 unidades. Então, 10 centenas, ou 100 dezenas, ou 1000 unidades. Essa daqui corresponde, então, uma unidade de milhar. Aqui, uma dezena de milhar. Aqui, uma centena de milhar, ou seja, uma dessas aqui corresponde a 100 mil dessas aqui. Uma centena de milhar, uma unidade de milhão, uma dezena de milhão, uma centena de milhão, e assim por diante. Então, uma das primeiras atividades que a gente pode fazer é trabalhar a contagem. E a criança, normalmente, ela conta de 1 em 1. Então, você, 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que dá 3 mais 2? Aí elas vêm 1, 2, 3 mais 2, 5. E 5 mais 3? 1, 2, 3, 4, 5. Já tenho 5, 6, 7, 8. Mais 3, 8.
9, 10. Toda vez que a gente tiver 10 unidades, a gente vai trocar pela ordem seguinte, que é aqui no caso é a dezena. Então, uma bolinha dessas daqui vale 10 dessas, ou seja, uma dezena vale 10 unidades. Uma dezena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu tiver 10 dezenas, eu vou ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quando eu tiver 10 dezenas, eu tenho 100 dessas daqui. Equivale a 100 dessas. Então, quando eu tiver 10 dessas, eu troco por uma dessa. Essa daqui é uma centena. Então, uma centena são 10 dezenas ou 100 dessa daqui, 100 unidades. Então, a centena minha é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Quando eu completar as 10 amarelinhas aqui no caso, que são as 10 pedrinhas da centena, eu troco por uma dessa daqui. Essa daqui é uma unidade de milhar, ou seja, ela vale, uma dessa vale 1000 dessas daqui, certo? Vale 100 dessas daqui e vale 10 dessas daqui. Uma dessa é igual a 10 dessas, ou então 100 dessas aqui, ou então 1000 dessas aqui. E aí você entende, dá para a criança entender um pouco melhor e até o professor mesmo que vai ensinar as crianças entender bem a estrutura do ábaco e como é que o ábaco ajuda a pessoa a entender a estrutura do sistema de numeração decimal, certo? Então, uma das atividades é contagem e depois você pode ir trabalhando a adição e a subtração para eles entenderem bem a quantidade pequena. Por exemplo, de quantas formas eu consigo fazer 6 continhas? Eu consigo fazer 3 com 3, consigo fazer 2 com 4, consigo fazer 4 com 2, consigo fazer 5 com 1, consigo fazer 1 com 5, costumo fazer 3 com 3. E você pode brincar do jeito que você achar mais interessante, usando a sua criatividade, para ver como é que você pode ajudar as crianças a entenderem o sistema de numeração decimal e por que o 10 é representado com 1 e com o 0. Porque ele representa uma bolinha dessas daqui, que corresponde a uma dezena, e nenhuma unidade aqui, ou seja, 10 unidades. Por que que tá o 0 aqui? Porque aqui, se eu colocar um desse, vai ficar 10 mais 1, 11. Se eu colocar 2 desses, vai ficar 10 mais 2, 12. Se eu colocar um desse, vai ficar 10 mais 10, 20, mais 1, mais 1, 22. Se eu quiser representar o número 3 no ábaco, eu coloco 1, 2, 3 continhas. Aqui eu representei o número 3. Se eu quiser representar o número 13, eu coloco uma dezena e 3 unidades. 13, 10 mais 3. Se eu quiser representar o número 213, eu pego 2 centenas, 200, mais 10, mais 3, 213. Se eu quiser representar 1213, eu pego mais uma dessa daqui. Então, esse serve para você representar o sistema de numeração decimal. Com o ábaco, podemos ver as características do sistema de numeração. Uma das primeiras características é ver que com os 10 algarismos, do 0 até o 9, são 10 símbolos, nós podemos escrever qualquer numeral.
com qualquer quantidade de algarismos. Por exemplo, podemos escrever o 8, o 35, 1047, 39.850, 473.096, 427 trilhões, 385 bilhões, 361 milhões, 937.005. Então, a gente pode escrever qualquer número. Bem, nós devemos o nosso sistema de numeração indo-arábico, primeiro, ao povo indiano. Por quê? Porque foi esse povo que inventou esse sistema de números indo-arábicos. Indo é de indiano. Segundo, ao povo árabe, que aperfeiçoou esse sistema. Por isso que vem o arábico, indo-arábico. Arábico vem de árabe. E 3, ao matemático Al-Khawarizmi, de onde vem a palavra algarismo, porque esse matemático divulgou o sistema de numeração decimal por toda a Europa. E por que esse sistema pegou? Por que rolou? Por que as pessoas começaram a utilizar? Porque o sistema de numeração decimal era muito mais fácil de utilizar. Com ele, era muito mais fácil de fazer cálculos. Antes, as pessoas tinham que fazer conta com os números romanos, que dava uma trabalheira danada. Mas depois de muita insistência dos comerciantes europeus, que isso levou séculos, o sistema de numeração decimal foi definitivamente adotado na Europa. O grande lance do nosso sistema de numeração decimal é que podemos escrever qualquer número, porque cada algarismo pode se repetir quantas vezes for necessário. Explico. Se eu escrevo 3, ou 33, ou 333, ou 3.333, eu uso um único símbolo, somente o símbolo 3. Com esse algarismo 3, eu escrevi 4 números diferentes. E isso acontece porque o nosso sistema de numeração, ele é posicional, ou seja, dependendo da posição que o algarismo ocupa no numeral, seu valor é diferente. Assim, em 2035, por exemplo, o 3 vale 30. E em 13.147, o 3 vale 3.000. Observe no ábaco. Somente por conta do princípio posicional é que podemos diferenciar o 13 do 31. Lembra que nós vimos isso uma das primeiras aulas? Na aula 1 ou na aula 2? Ambos números, tanto 13 quanto 31, utilizam os algarismos 1 e 3, mas por conta da posição deles nos números, seus valores são diferentes. Além de posicional, o nosso sistema de numeração decimal utiliza o 0 para indicar uma posição vazia, ou seja, uma casa vazia. Vocês podem observar que o ábaco mostra muito bem, fica bem visível no ábaco o 0. Por quê? Porque significa ausência de algarismo, ausência de pedrinha naquela posição. Observe a partir da esquerda superior a representação do 1, do 10, do 100, do 101 e do 203. Observe a utilização do 0 em cada representação no ábaco e em cada representação numérica com os algarismos. O ábaco também nos ajuda a observar que o nosso sistema de numeração é realmente decimal. Por quê? Porque ele trabalha na base 10, ou seja, com agrupamentos de 10. Em cada linha do ábaco, que é uma ordem, estão representadas 10 bolinhas. Então, na primeira ordem, a gente tem 10 unidades, depois 10 dezenas,
10 centenas, 10 milhares, 10 dezenas de milhar, 10 centenas de milhar, 10 milhões e assim por diante. O ábaco também nos ajuda a observar que o nosso sistema de numeração é aditivo, ou seja, vale o princípio aditivo. Por quê? Porque o valor do numeral é dado pela composição, pela adição dos valores posicionais que os algarismos ocupam no número. Assim, por exemplo, 1327 é igual a 1000 mais 300 mais 20 mais 7. E para completar, observemos que o nosso sistema de numeração é multiplicativo. Eu explico. Com exemplos. Os agrupamentos de 10 são assim representados. Na unidade simples, unidade, a base 10 tem expoente 0, que equivale a multiplicar 1, cada pedrinha, né, vale 1 vezes 10 elevado a 0, que é 1 vezes 1. Na dezena D, a base 10 tem expoente 1, que equivale a multiplicar por 10, porque 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, seria cada pedrinha, eu multiplico por 10, da segunda ordem, na ordem das dezenas. Na ordem das centenas, a base 10 tem expoente 2, que significa 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então, qualquer pedrinha que estiver na base, na terceira ordem, ela é multiplicada por 10 ao quadrado, ou seja, é multiplicada por 100. Na unidade de milhar, a base 10 tem expoente 3, que significa 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Então, cada pedrinha na unidade de milhar, a gente multiplica por 1000. Assim, por exemplo, o número 23 ficaria 2 vezes 10 elevado à primeira potência, mais 3 vezes 10 elevado a 0. Então, seria 2 vezes 10, 23 é igual a 2 vezes 10, duas bolinhas de 10, duas pedrinhas de 10, mais 3 pedrinhas de 1. Então, seria 2 vezes 10, 20, mais 3 vezes 1, 3. 20 mais 3, 23. No número 3.457, a gente tem 3 vezes 10 ao cubo, mais 4 vezes 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10 à primeira potência, mais 7 vezes 10 elevado a 0. Que seria a mesma coisa que 3 vezes 1000, mais 4 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 7 vezes 1, que seria igual a 3.000 mais 400 mais 50 mais 7, que seria igual a 3.457. Agora, tomemos esse exemplo, 14.062. 14.062 é uma dezena de milhar, então é 1 vezes 10 elevado à quarta, mais 4 unidades de milhar, ou seja, 4 vezes 10 ao cubo, mais nenhuma, que é o 0, centena, que seria 10 ao quadrado, mais 6 dezenas, que é 6 vezes 10 a 1, mais 2 unidades, que seria 2 vezes 10 elevado a 0. Então, esse número é igual a 1 vezes 10.000, mais 4 vezes 1000, mais 0, mais 6 vezes 10, mais 2 vezes 1. Então, seria igual a 10.000, mais 4.000, mais 0, mais 60, mais 2, que é igual a 14.062. Então, vocês veem a questão da potência. Por que a gente chama que o nosso sistema é decimal? Porque trabalha na base 10.
Se fosse noutra base, seria o mesmo esquema. Se fosse na base 2, seria 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Mas não é na base 10, base decimal. Eu vejo que nesse exemplo, você consegue perceber muito bem o valor posicional, qual o significado do zero no número, porque a gente não pode eliminar o zero tem que estar lá. Se você não tiver a oportunidade de trabalhar com a criança esses detalhes, pelo menos você precisa saber. Você precisa conhecer como é que o sistema de numeração decimal é formado e por que ele é formado assim, e qual o significado dos princípios desse sistema de numeração decimal. Isso é importante. É importante para você ter os conhecimentos, o domínio do conhecimento para poder trabalhar com as crianças com mais facilidade, tirar as dúvidas, enxergar por que eles erram, quais são as dúvidas deles, certo? Bem, pessoal, então é isso. Hoje conhecemos melhor o ábaco, os princípios e características do sistema de numeração decimal. Vimos também como representar qualquer número com a ajuda do ábaco. Na próxima aula, aula 5, nós veremos as operações de adição no ábaco e na aula 6 as operações de subtração no ábaco. Nessa playlist do sistema de numeração decimal, nós estamos explorando alguns conteúdos básicos associados a diferentes recursos didáticos. Hoje foi a vez do ábaco. Se você tem interesse e vontade de conhecer algo específico para ensinar matemática às crianças dos anos iniciais, dê sua opinião, me pergunte. É bom ter feedback e pensar em metodologias para poder esclarecer dúvidas. Espero sua inscrição nesse canal e vamos estudar juntos didática da matemática, ok? Abraço, até a próxima.